Fala pessoal, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Cadu e hoje eu vou mostrar para vocês como pronunciar algumas palavras em português. E esse é um vídeo com um tema bastante importante porque, em português, é necessário uma boa pronúncia para poder evitar confundir ou até mudar o sentido do que você quer expressar. E no final desse vídeo você vai encontrar uma lista com as palavras as quais vamos usar de exemplo nesta aula. Então vamos começar! Bom pessoal, eu vou começar mostrando o alfabeto porque de cada letra eu vou sacar algumas palavras para dar de exemplo aqui nesta aula, ok? E também para que vocês entendam que aprender o alfabeto de outro idioma é bastante importante, porque as letras, os nomes das letras, têm bastante influência na hora de pronunciar uma palavra. Então, é interessante você ter bastante atenção em como é o nome de cada letra em um idioma. E se você quer conhecer o nome das letras do alfabeto em português, eu deixo para você aqui o link de um outro vídeo onde você encontra essa informação. Bom, vamos começar aqui passando pela letra A, B, C, D, E, F e vamos chegar na letra G, que vai ser bastante importante analisar alguns exemplos para a fonética dessa letra, porque é bastante importante no português. A letra G, então, vamos começar analisando primeiro com as vogais, as vogais seriam A, E, I, O, U, ok? Então, essa letra junto com uma vogal seria, então, o som de G, 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 Go, Gu. Bastante básico, mas bastante importante também. E nesse caso, nós precisamos analisar, então, que o G tem dois sons, duas fonéticas. Quando ele está com o A, ele tem o som de G, e quando ele tem a letra E e letra I, ele muda para o som de G e G. Então essa é uma letra que tem duas fonéticas diferentes. Nesse caso, para que a gente possa usar uma mesma fonética, né, dentro das vogais A, E, I, O, U, e que a gente possa usar uma consoante, que no caso é a letra G, juntas e que ela possa ter a mesma fonética, então nós vamos ter que conhecer a fonética de uma outra letra, que seria a letra J, ok? A letra J tem, né, alguma participação aqui com a fonética da letra G, por quê? Porque quando nós estamos falando das vogais, né, elas têm a fonética bastante parecida. Nesse caso, então, aqui teríamos o exemplo da letra G, outra vez seria G, 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 Go, Gu. E a letra J com as vogais seria Já, G, Gi, Jo, Ju. Então, a letra J, junto com as letras de vogais, tem o som bastante parecido com a letra G. Isso não é tão diferente de, por exemplo, do idioma espanhol, ok? O português também vai ter letras que são parecidas em alguma forma de usar ou na sua fonética. Então, lembrando que isso é muito comum, que você encontre fonéticas iguais dentro de algum alfabeto de algum outro idioma. Bom, então a letra G, para poder ter o som de G assim, então nas vogais ele vai necessitar também a ajuda da letra U. Nesse caso ela vai ser uma auxiliar aí para poder criar uma outra fonética, que é bastante básico também, então ficaria assim, G, G, Gi, Go, Gu. Mas se nós queremos que a letra G permaneça com o som de J, não vamos poder usar sempre a letra G, usaríamos a letra J para poder manter esse som. Ou seja, a prioridade aqui é manter o som independente da letra. Sendo que nas vogais, para a letra A, seria então com JA para ter o som de Já, GE para ter o som de G, GI para ter o som de Gi, JO para ter o som de Jo e JU para ter o som de Ju. Então, nesse formato, você pode ter então as vogais com essa fonética de Já, Ge, Gi, Jo, Ju. Bom, então agora vamos ver alguns exemplos usando a letra G e a letra J com algumas palavras. Então, temos aqui a palavra gato, temos a outra palavra que seria um verbo gostar e temos a outra palavra que seria guardar.
Esses 3 exemplos seriam o som de gagogu, ok? Vamos ver agora outras palavras que vão ter o som de J, seja usando com letra G ou seja usando com letra J, ok? Os exemplos seriam com G, a palavra gente e a palavra girar. E a letra J, as palavras seriam então jato, jeito, jiboia, jogar e justo. Essas palavras vão ter essa fonética de J, nesse caso algumas com letra G e algumas com letra J. Muito bem. Bom, esses foram os exemplos da letra G e da letra J. Vamos continuar na sequência. Encontraríamos no alfabeto a letra H, ok? Essa letra se chama H. A letra H, assim como em vários outros idiomas também, né, é considerada a letra que não tem som, ok? Essa letra seria uma letra muda. Em português, ela também vai ser considerada assim, mas não em todos os casos. Então, primeiro vamos ver alguns exemplos onde a letra H também ela não tem som, ou seja, ela é uma letra muda. As palavras então aqui para esse exemplo seriam habilidade, helicóptero, história, hospital, humilde. Então, se você nota nesses exemplos, né, a letra H não teve influência no som da segunda letra dessa palavra, que seriam, nesses casos, né, seriam algumas vogais. Mas, em português, temos alguns casos onde a letra H será importante para a fonética, ou seja, para a maneira que você faz o som de algumas palavras, quando essas palavras têm os dígrafos. Os dígrafos são formados por 2 letras que juntas acabam tendo um novo fonema, ou seja, elas têm um som diferente quando estão juntas, ok? Nesse caso, em português, usamos a letra H para juntar com outra letra e que então exista, né, esse fonema diferente. Nesse caso, então, para nós seria a letra CH, a letra LH e a letra NH. Vamos ver então aqui alguns exemplos com o dígrafo CH. Seriam as palavras chave, chaveiro, chinelo, chocolate e chuva. Exemplos com o LH na palavra trabalhar, cavalheiro, detalhista, espelho e silhueta. Exemplos com o dígrafo NH seriam nas palavras adivinhar, companheiro, desenhista, caminho, nenhum. Esses foram os exemplos da fonética da letra H em português, que, como vocês viram, também tem um som mudo em muitas palavras, mas quando forma um dígrafo, altera o som dessas letras. Continuando a nossa sequência pelo alfabeto, passamos pela letra I, a letra J, K e também na sequência vamos encontrar a letra L. A letra L tem também um som particular no português, ok? Nesse caso bastante específico, português brasileiro. A letra L, quando está junto com uma vogal, terá o seu som como lá, le, li, lo, lu. Seja no início de uma palavra ou seja no meio de uma palavra, ok? Vejamos alguns exemplos da letra L no início de uma palavra, que seriam lavar, lento, liberar, local e luto. E o exemplo da letra L com uma vogal no meio de uma palavra seria palavra, elevador, felicidade, tecnologia, iluminar. A letra L, quando está no meio de uma palavra, porém que vem depois de uma consoante, terá o seu som também dessa forma, como nos exemplos: completar, reclamar, emblema, desenlaçar, incluir. Então, se você notar, nesse caso ela mantém o seu som de letra L,
mesmo que ela esteja participando do som de outra consoante. E agora vamos ver alguns exemplos da letra L quando está no final de uma palavra. Nesse momento, a letra L assume um som diferente quando é no português do Brasil. A letra L seria basicamente o mesmo som da letra U, ok? Então, bastante atenção aqui nestes exemplos dessas palavras que seriam animal, legal, presencial, hotel e universal. Se vocês notam aqui na palavra legal, a letra L inicial manteve o seu mesmo som normal, como lá, lê, li, lolu. O som diferente que temos aqui, diferente para o português, seria somente a letra L final, ok? Então, a letra L, quando está no final de uma palavra em português, recebe o som muito parecido com a letra U, ok? Então, nesse caso, não tem problema você pronunciar uma palavra com a letra L no final e que nesse final você faça o mesmo som da letra U, ok? O mesmo som se mantém no exemplo das palavras amável, móvel e confortável. Na sequência do nosso alfabeto temos a letra M, a letra N, a letra O, a letra P, a letra Q. A fonética da letra Q não tem algo tão relevante para ser colocado aqui nesse vídeo, onde eu estou falando da pronúncia, ok? Mas eu gostaria de ressaltar que a letra Q em português é bastante importante que você sempre chame essa letra de letra Q, ok? Se você sabe do que eu estou falando, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo com a letra Q. Vamos seguir com a nossa sequência aqui do alfabeto, porque temos mais letras para analisar com exemplos de fonética. E a próxima letra que nós temos aqui na sequência do nosso alfabeto seria a letra R. A fonética da letra R também é algo bastante importante para a fonética do português. A letra R, quando está no início de uma palavra e também junto a uma vogal, terá o som como nos exemplos: rápido, respeito, rio, rodar e rua. Mas se a letra R está no final de uma palavra, ela terá um som um pouco diferente, que no caso seria bastante parecido com alguns outros idiomas, como nos exemplos falar, vender, preferir, vapor e glamour. Outros exemplos com a letra R no meio da palavra seria quando a letra R está depois de uma consoante. Como vemos nos exemplos, comprar, apresentar, abrir, protesto e fruta. E também vamos ver o exemplo da letra R no meio de uma palavra, mas quando está entre vogais. Seriam os exemplos: cara, parede, perigo, caro e barulho. A letra R em português também vai ter a sua versão dupla, ok? Essa versão nós chamamos de duplo R. Esse duplo R é um código para que você se lembre que nesse momento você tem que ler essas letras R's como se fosse o som do R inicial. Ou seja, se você tem a palavra rápido, esse é o som do R inicial. Esse mesmo som você tem que imitar quando você vê um duplo R em outra palavra, ok? Vamos ver os exemplos nas palavras barraca, arrepiar, corrigir, cachorro e derrubar, ok? Então, esse duplo R é um código para que você faça esse som no português, ok? A letra R basicamente tem a mesma regra gramatical de uso como se fosse a do espanhol, ou seja, é a mesma regra, é a mesma dinâmica para você saber quando fazer o som dessa letra. Nesse caso, a única diferença entre o português e o espanhol seria realmente o som da letra R, mas a regra gramatical que ela está é a mesma. E seguindo com a ordem do alfabeto, encontramos a letra S.
E, como eu expliquei, a letra R no espanhol e no português tem uma regra de uso para quando seja o som do R inicial e do duplo R, ok? E quando o R está individual, sozinho, no meio de uma palavra, tem um outro som. Então, para que vocês entendam, no português, a letra S também vai ter essa mesma regra. Ou seja, se você tem um S inicial, ele tem um som. E se você tem um duplo S, você também tem que repetir o mesmo som do S inicial. E quando você tem o S individual no meio de uma palavra, ele vai ter, em algumas ocasiões, um som diferente, ok? Então, vamos começar vendo alguns exemplos. Nesse caso, vamos ver o S inicial em algumas palavras. Alguns exemplos seriam saber, sempre, sistema, solteiro e subir. Esses são os exemplos do S inicial. Esse é o som do S inicial quando você encontra ele no início junto com uma vogal numa palavra, ok? Vamos ver agora o exemplo da letra S no final de uma palavra. As palavras de exemplo seriam facas, mês, lápis, vasos, ônibus. Se você notou aqui a palavra vasos, tem as duas versões aí do S, né? Então eu vou explicar essa parte para vocês, ok? Vou chegar nessa parte. Temos então o duplo S e vamos ver alguns exemplos. Então lembre-se que é basicamente a mesma regra parecida com a letra R. Ou seja, quando você vê um duplo R, você então mantém o som do R inicial. Então o S vai ser a mesma regra. Quando você vê um duplo S numa palavra em português, você tem que fazer o som do S inicial. E nesse caso é o som simples do S com as vogais. Seria sa, se, si, so, su. Ok? Vamos ver os exemplos aqui então, nessas palavras, que seriam assado, travesseiro, assinar, acesso e assustar. Ok? Então esse som do duplo S nessas palavras mantém o mesmo som do S inicial. Ok? E agora vamos ver um exemplo então do S quando ele está no meio de uma palavra, porém ele vem depois de uma consoante. Ou seja, quando ele está depois de uma consoante, é como se a palavra começasse outra vez. Ou seja, o S depois de uma consoante numa palavra se mantém com o mesmo som do S inicial. Ok? Então, nos exemplos aqui seria a palavra cansado, conselho, ansiedade, intenso e insultar. Então, se você nota, é o mesmo som do S inicial. E agora vamos ver alguns exemplos onde o S tem um som diferente, que no caso seria quando o S está sozinho, ou seja, um único S, entre vogais. Ou seja, quando ele está no meio de duas vogais, ele então vai ter um som diferente no português. E esse som diferente, então, seria parecido com o som da letra Z, a qual ainda não chegamos nos exemplos, mas você já vai poder saber que então o som da letra Z em português seria este som vibrante, ok? Z, assim. Então o S, quando ele está sozinho no meio de uma palavra entre duas vogais, ele vai imitar o som da letra Z, ok? Então esse som vibrante é o que você tem que fazer quando você encontra palavras como esses exemplos, que seriam casa, caseiro, Ásia, aviso e presumir. Esse seria o som específico da letra S, nesse caso quando está entre vogais, diferente do S inicial, ok? Então, quando o S está nessa ocasião, você tem que então fazer um som mais vibrante, ok? Muito parecido com o Z. Esse som então é um som bastante característico do português, que muitas pessoas notam que você está falando bem português quando você consegue fazer esse som vibrante.
ok? Então esse sim é um som que você tem que praticar bastante se você quer mostrar que você já fala muito bem português. Bom, seguimos o alfabeto aqui, passamos pela letra T, também pela letra U e chegamos na letra V. Então a letra V no português também vai ter um som vibrante. Então se você se pergunta como fazer esse som da letra V, diferente da letra B, ok? Então a diferença seria basicamente essa. A letra B seria então uma fonética de lábio com lábio. Então você tem que, para fazer o som da letra B, você tem que juntar os seus lábios. Seria ba, be, bi, bo, bu. Ok? E quando você vai fazer o som da letra V em português, tem uma pequena diferença. Você não junta os dois lábios para poder fazer esse som. Nesse caso, você juntaria os dentes da parte de cima nos lábios de baixo, transformando então essa fonética que seria lábio dental, que poderia ser chamada assim de lábio dental, ok? Então, o que significa que você não fecha totalmente os lábios para poder pronunciar essa letra. Nesse caso, você deixa a boca um pouco aberta através dos dentes, do espaço dos dentes e o lábio para poder soprar, ok? Muitos podem dizer que é parecida com a letra F, mas na verdade ela simplesmente é uma letra B de uma maneira soprada de uma maneira diferente quando você vai realmente fazer esse fonema. Então essa também é uma letra bastante característica do português e é uma letra que você também tem que praticar bastante, né? Para que você possa realmente ter uma pronúncia bem feita, você tem que praticar esse vibrar dessa letra, né? Quando você vai produzir esse som, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos. Nesse caso, no início de uma palavra junto com uma vogal, seria vapor, vento, visita, volume e vulcão. A letra V vai ter esse som independente de onde ela se encontre dentro de uma palavra, ok? Se ela estiver sempre junto com uma vogal, ela vai ter esse som, mesmo no meio de uma palavra ou talvez no final de uma palavra, não altera, sempre vai manter esse mesmo som, ok? Seguimos com a ordem do alfabeto, passamos pela letra W e chegamos na letra X. A letra X em português também é bastante característica e também tem algumas versões diferentes de som. Então, em algumas versões, onde talvez ela esteja no início ou talvez ela esteja perto de alguma outra consoante, talvez ela então vai ter alguns momentos onde o seu som é diferente. A fonética do X talvez seja um pouco complexa e realmente precisaria de uma outra aula para poder explicar os detalhes da fonética do X, ok? Bom, então tudo isso para explicar para você que a letra X, ela é o som, né? A fonética da letra X é um pouco mais dinâmica, mas nós temos algum padrão aí que seguir para que possa ajudar, ok? E cada vez que você encontra então uma letra X, você tem que guardar esse formato. Porém, basicamente o padrão da letra X seria o som da letra X é o nome da própria letra X, ok? Por exemplo, se você tem a palavra xadrez, você está fazendo o som da letra X juntamente com a vogal A, xá, ok? Então seria basicamente isso, xadrez. Se você tem uma letra I, vai ser esse som e a soma da vogal I seria então nesse caso xícara, ok? A palavra experimentar, e nesse caso que ela está então junto com uma consoante, nesse caso dentro de uma regra ela vai ter o som parecido com a letra S, ok? E obviamente não é proibido você fazer o som do X tal qual, que seria experimentar ou então experimentar, ou seja, as duas versões estão corretas, ok? E na palavra exemplo, a letra X também entre vogais seria parecido então com a letra S, e nesse caso você diria exemplo. E exercício.
que seria também o mesmo caso entre vogais, ok? Então, esses seriam os exemplos para a letra X, ok? E seguindo o nosso alfabeto, finalmente chegamos à letra Z. A letra Z em português também tem alguns detalhes particulares do seu uso, mas basicamente é exatamente fazer o som do nome da própria letra, que seria vibrante assim, Z. Sempre que a letra Z encontre uma vogal, você vai fazer esse som vibrante para a letra Z. Como os exemplos seriam zarpar, zero, zinco, zoológico e zunir. E também quando a letra está no meio, nesse caso você também vai poder usar esse mesmo som quando está entre vogais, ok? Como no exemplo a palavra azar e prazer. E a letra Z, então, só vai ter um único caso onde ela muda um pouco o som quando a letra Z se encontra no final de uma palavra, ok? Nesse caso, quando ela está no final de uma palavra, ela recebe um som parecido com a letra S. Mas por que isso? É como se você não chegasse a pronunciar o som que a letra Z tem, porque basicamente a palavra terminou. Então, é como se você começasse a fazer o som vibrante, mas que não fosse necessário fazê-lo, porque a palavra já se acabou e a letra está no final, ok? Então, basicamente, quando você encontra uma letra Z no final de uma palavra em português, você simplesmente faz o som da letra S, como nos exemplos, a palavra rapaz e a palavra capaz. E com isso chegamos ao final do nosso alfabeto. Bom, pessoal, essa foi uma aula com vários exemplos de fonética em português e espero que esse vídeo te ajude a entender e também a melhorar a sua pronúncia. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu deixo para você a lista do vocabulário que usamos nesta aula. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e compartilhar com as pessoas que você sabe que quer aprender português. Vejo você no nosso próximo vídeo. Espero você!